Muito bem, queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal. Estamos aí no progresso das atividades, da nossa vida, das coisas que fazemos, como vocês vêm acompanhando, pelo que fico muito satisfeito, agradecido a vocês, como sempre digo. O nosso canal, modéstia à parte, é um canal diferenciado, né? Foi o primeiro canal do YouTube a falar sobre reforma de ônibus, preservação da memória de ônibus, preservação de memória de caminhões aqui no Brasil, né? Nós temos alguns canais internacionais que eu acompanho, mas na época que nós começamos, nem esses canais ainda não eram fortes realmente, né? Mas a gente já vinha acompanhando aí reformas, etc., em outros países, né? Que a gente tem alguma intimidade. Então eu agradeço muito por vocês darem essa força, né? Estando inscritos aí no canal, acompanhando o nosso Instagram. Nós estamos agora com esse grande objetivo dos 20 mil inscritos. Tudo tem um porquê. A gente vai começando a entender como as coisas funcionam. Eu não sou profissional da área de comunicação. Eu não sou profissional dessa parte aí de YouTube, etc. Porém, a gente começa, né? Também não, né? Tem que ter entender, né? Quando está envolvido, mexendo com alguma coisa, como a gente fala, você tem que ter uma ideia de como aquilo funciona. A gente vai entendendo como as coisas funcionam. Apesar de até hoje eu nunca consegui um centavo sequer de remuneração por nenhum vídeo, não sei porquê, mas para mim não aparece nada disso. Com certeza os contatos que nós fizemos até hoje sempre foram muito bons e o YouTube se torna uma rede social. E vocês que estão aí acompanhando, conversando com a gente, realmente deixam a gente muito feliz. Como eu falava, a gente quer chegar aos 20 mil inscritos para, com essa visão de 20 mil inscritos, que nós consigamos desenvolver algumas atividades junto a vocês aqui, com um número mais robusto de pessoas. Aí a gente consiga fazer aí algumas promoções, a gente quer fazer alguma coisa assim, para conseguir trazer algumas pessoas para virem aqui passar um domingo aqui com a gente na garagem, né? O ônibus estando aí em perfeitas condições, a gente poder fazer um passeio com o ônibus, a gente estando com um caminhão aqui reformando, ou outro ônibus reformando, que a pessoa possa interagir um pouco com a gente, ajudar aí em alguma coisa que a gente esteja fazendo aí, para a pessoa sentir um pouco assim o nosso dia a dia, né? Tirar umas fotos, fazer um vídeo junto, etc., né? Então, existe isso daí e várias outras ideias, né? Várias outras ideias a gente quer fazer. Essa questão de passeios, encontros com os ônibus. Encontro de flecha azul é uma coisa que ninguém mais está se aguentando, sabe? Nos grupos aí que a gente frequenta. Eu até que estou feliz porque, como ainda estou preparando o carro ainda não está em condições de participar, eu estou falando, segura aí que logo a gente se encontra. Mas quem está com o carro pronto está todo mundo louco para a gente se encontrar. E logo a gente vai estar junto sim, eu quero que vocês estejam lá conosco, para a gente poder dar aquele abraço, conversar, vocês verem os carros de perto e assim por diante, né? Mas o motivo que me traz aqui hoje é porque nós fizemos aquele vídeo falando sobre as Toyotas, falando sobre os inspetores, né? E vou ser obrigado a usar aqui o termo correto, falando sobre a cabritagem que acontecia no trecho naquela época, né? Expliquei bastante assim, minha visão sobre isso, para não dar uma má impressão aí. E nem ofender ninguém, né? E aquele vídeo foi surpreendentemente assim bem recebido por vocês. Número de visualizações não, tem outros vídeos aí que explodiram em visualização muito maior do que ele. Mas em termos assim de interação do pessoal responder, nossa, foi assim, de uma hora para outra já deu 260 comentários assim brincando. E muito motorista, muito cobrador, muito agenciador colocando lá, era assim mesmo, a gente tinha isso mesmo, a gente fazia isso, etc. O pessoal falou sem pudor, né? Muito, muito legal, na verdade, porque todo mundo ali entendeu a ideia, todo mundo pegou o sentido do assunto. Falou, não, professor, não tem problema nenhum, a gente está falando de uma coisa saudosista, uma outra época. Um dos inscritos aí até escreveu assim, histórias da época que se amarrava cachorro com linguiça. É verdade mesmo. Era uma época muito mais romântica, né? Era um outro momento. Então eu decidi fazer hoje como se fosse um pouco uma continuação daquilo. Não é tentar surfar na mesma onda, não.
Mas é só porque algumas coisas ficaram de fora e também com alguns comentários a gente termina lembrando algumas coisas, né? Porque, como eu sempre falo, eu tenho muito respeito por vocês, porque eu sei que aí, assistindo agora, nesse momento, existem alguns de vocês que têm até mais vivência de cometa do que eu, tanto por idade quanto por dia a dia, né? A minha vivência de viação cometa, contasse um pouquinho da minha história, devido àquela paixão, né, da infância, que eu ouvia muito meu pai falar. Por que ele falava? Porque ele dizia, os ônibus hoje em dia são tudo uma M, né? Tirando os flecha azul da cometa, que ainda, na época ele falava dinossauro ainda, né? Que ainda segue o padrão antigo. Meu pai falava muito isso, porque era a vivência do meu pai antiga. O resto, meu pai... Então existem até modelos de carro que eu cito aí para vocês, como lá naquele vídeo os 10 mais que eu quero ter aqui na garagem, que pro meu pai ele não... Ele passava, nem olhava, né? O Marco Polo 3, por exemplo, meu pai era um carro moderno que não tinha nada a ver, né? Então ele falava que as linhas tal do dinossauro, do Flecha, ainda lembrava o GM, que era o que ele gostava, aquela coisa. Porque o meu pai era aquela cabeça antiga, né, que o ônibus era GM, entendeu? Os monoblocos é a segunda linha, entendeu? Monobloco, para quem não tem condição, tem monobloco, entendeu? Então, eu acho interessante o monobloco, eu acho bonito, mas a geração, aquela geração, aquele pessoal da carta de motorista grande, né? Aquele pessoal, imagina, o Mercedes era novidade, né? O Mercedes veio para ser uma coisinha mais barata, de motor traseiro, etc. Então, tem coisa que foi ficando assim. Eu, quando criança, então, como ouvi muito isso, o meu primeiro emprego, eu tinha 11 anos de idade. E eu fui trabalhar numa videolocadora. Eu sempre falei bastante, tudo. Na verdade, o que aconteceu foi que, nessa época, a gente teve lá em casa um videocassete, que não existia isso, né? A novidade. Aí eu comecei a alugar filme. E eu gostava das histórias, dos filmes e tal, e... Nesse negócio de alugar filme, o dono da locadora percebeu que eu era falante e tal. Ele falou, você não quer trabalhar aqui comigo, me ajudar aqui, indicar filme para cliente e tal? Eu falei, opa, vamos lá. E essa videolocadora ficava ao lado da rodoviária aqui de São Roque. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de rodoviária aqui de São Roque, porque São Roque é uma das cidades que antigamente não existia rodoviária, né? Eu não sei se ainda existe alguma cidade assim, mas antigamente era muito comum não ter rodoviária na cidade e ter uma agência da empresa de ônibus em alguma rua da cidade e o ônibus parava em frente à agência. Quem está acompanhando sabe, não é uma coisa só de São Roque. Muitas cidades eram assim, muitas cidades. Então, quando nós viemos morar em São Roque, não tinha rodoviária, né? O ônibus parava ali na rua. Depois construíram a rodoviária aqui em São Roque, acho que construíram em 88, 89 a rodoviária. Quando fizeram a rodoviária, ali ao lado fizeram um centro comercial, e nesse centro comercial tinha uma locadora. Como está fechada, não existe mais essa locadora, é extinta, eu me dou a liberdade de falar, o nome era New Star, de um senhor que eu gostava muito, chamado Sérgio Capuzzo. E eu trabalhei para ele por 2 anos lá. Muito novo, era muito novo. E era do lado da rodoviária, então eu ouvia o ronco dos 112, na época, chegando ali na rodoviária, nossa senhora, e com aquele background, né, que vinha de casa, das conversas com meu pai, era impossível a gente não gostar. Um dos detalhes importantíssimos de Cometa da época, grande diferencial, nós tínhamos aqui em São Roque viação Cometa e tínhamos a aviação Nossa Senhora da Ponte. Os carros da Cometa sempre pneu pretinho, né, passado pneu pretinho, muito limpo, brilhando, aquela coisa louca. E os Nossa Senhora da Ponte eram os carros mais caidinhos, realmente, né? Na época era muito 362, 364. Logo depois chegou aqui um Marco Polo Viaggio, mas era 362, 364, sua maioria, nada de pneu pretinho, não existia isso. Então a gente ficava ali naquela emoção com os cometas, né? Então eu lembro muito de sair da locadora e os ônibus chegavam de meia em meia hora e chegavam de 2 carros de uma vez. Era sempre um indo para Sorocaba e um indo para São Paulo. Eu ia lá. Quando chegava final de semana, com o dinheirinho que eu tinha recebido durante a semana,
Muitas vezes eu pegava um ônibus aqui, nessa idade aí de 12 anos mais ou menos, eu pegava um carro aqui, como era grandão, ninguém imaginava que eu tinha 12 anos. Eu pegava um carro aqui até Sorocaba. Em Sorocaba eu pegava um carro via Castelo Branco, ia para São Paulo, e de São Paulo eu pegava um carro de volta para São Roque. Então, nessa brincadeira de horário, era uma tarde fazendo isso, né? Saía daqui, sei lá, acabava de almoçar, ia para lá, rodoviária, sei lá, 1 da tarde, já sabe os horários de cor, né? Os horários aqui no nosso pedaço aqui era o seguinte, os horários, até o horário da cometa era interessante. Os horários São Paulo-Sorocaba, via São Roque, né, Raposo Tavares, né, via São Roque, naquela época eles eram 5h35, ou seja, 8h05, 8h35, 9h05, 9h35, 10h05, 10h35, 15h05, 15h35, tanto um quanto o outro. 30 em 30 minutos saía, mas era com 0,5. Os horários da Sorocaba-São Paulo via Castelo Branco, eles eram de 12 em 12 minutos na época. Não faço ideia como é hoje isso. Naquela época eram 12 em 12 em 12. Olha que interessante, com 12 em 12 minutos você fecha a hora, né? Isso é uma coisa que às vezes, né, tem gente que nunca pensaria num assunto como esse se não olhasse um horário da cometa, né? 12 em 12 minutos você fecha a hora. Quer ver como fecha a hora? O carro saía 8 horas, vamos dizer. O próximo, 8h12, 8h24, 8h36, 8h48, 9 horas. De 12 em 12 minutos você fecha a hora, né? Então fechou a hora aí, né? Então era muito fácil, vamos dizer assim, você ia pegar um carro, vou confundir se o carro é via São Roque ou é via Castelo. Não tem como confundir, porque se o carro está, vamos dizer, 17h35, o carro era via São Roque, Raposo Tavares. 17h36, o carro era via Castelo Branco. Não tinha como errar, entendeu? É que tem gente que demora mais para entender esses detalhes da vida, né? Às vezes a pessoa era até passageiro da linha, mas não tinha percebido isso, que acontecia isso daí, viu? Da pessoa embarcar na linha errada, tá? Na linha errada. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, contar um pouquinho de história hoje para vocês de novo. Contar umas histórias aí para vocês e aquele vídeo nosso, aquele bate-papo, não sei se fica longo ou se fica curto, quem tem paciência assiste, quem não tem eu não posso fazer nada, mas eu me divirto contando essas histórias para vocês. Bom, primeira coisa, como eu falei que eu respeito muito vocês, tem um pessoal aí, velha guarda, que trabalhou em Cometa, tudo, um amigo nosso, aí me foge agora o nome dele, setor Poços de Calda, aí estava comentando esses dias, trabalhou como agenciador, trabalhou na garagem, etc. Hoje em dia é motorista em outra empresa. Me perdoe não lembrar seu nome, você tem comentado bastante, aí está muito legal esse bate-papo. Aí ele já vem comentando desde do vídeo de como a Cometa foi vendida, ele tem lá o conhecimento de como foi a aquisição do Grupo JCA. Muito legal você estar participando aí do nosso canal. Obrigado. E agora nesse vídeo das Toyotas ele falou muita coisa. E aí o que acontece, para a gente pegar aí o fio da meada? Ele me lembrou de alguns sinais que eu não coloquei aqui. E eu vou falar para vocês, inclusive teve também um outro inscrito aí que falou, poxa, a hora que você fez o sinal eu até me emocionei, voltei no tempo, né? E realmente era muito bonito, porque hoje em dia você vê os ônibus se cruzarem, um nem olha direito na cara do outro, ou quando olha na cara do outro é um oi, um qualquer coisa assim. Bom, também o pessoal hoje em dia de cabelo espetado para cima e com óculos aí de surfista, o que você pode esperar. Eu sou da época que motorista era um cara de bigode, sério, cara de bigode, cabelo bem penteado, né? O cara comprava parcelado, mas andava com óculos, né? Igual que eu uso aí, né? Que eu só uso esse modelo de óculos chamado Aviador, né? Que na época a gente chamava de Bosch Lombi, né? Era o verdadeiro Ray-Ban, né? Então o motorista, nem que ele comprasse parcelado, mas ele usava um Bosch Lombi original. Muitos colocavam até aqui na cinta a caixinha do Bosch Lombi, né? Aquela caixinha bege, né? Escrito Ray-Ban aqui do lado, né? Colocava aqui. Depois até isso acabou na vida, né? Essa empresa foi vendida para um grupo italiano. Hoje em dia já não vê mais o BL do lado da lente, já é tudo diferente, né? Mas eu ainda tenho aí uns que são BL antigos, tá? Aliás, eu tenho aí um do meu pai, lente G5 de 1952,
Que meu pai que falava isso daí, motorista que se preza compra um Bosch Lombi, nem que seja financiado, mas ele compra no carnê, pagando as letras, como falava antigamente. Vai pagando uma letra por mês e pronto. Então era assim mesmo. Então eu sou motorista, eu sou passageiro da época que motorista era assim. Aquele cara, né, bem apessoado, gravata bem arrumada, o brochezinho da aviação Cometa aqui no meio, né? Ou camisa de manga longa, ou camisa de manga curta, não tem problema, dependendo do tempo. Então tem alguns sinais aí que eu estava falando para vocês. Essa história de sinal, inclusive, nos idos tempos aí do tal do Orkut, quem lembra do Orkut? Orkut, ele já tinha grupos lá para falar sobre assuntos, né? E claro que naquela época eu já era membro de um grupo que falava de ônibus da aviação Cometa. Não lembro qual grupo agora, não vou lembrar porque eu nunca fui muito sim desse negócio. Mas eu acompanhava. Em um dos posts lá, eu acho que eu que fiz o post na época sobre justamente sinal e tal. Teve um rapaz aqui de São Roque aí, um cara meio tonto aí, que falou: era legal que o motorista dava tchauzinho um pro outro. Eu escrevi embaixo, falei: que tchauzinho, rapaz? O motorista da Cometa tem homem de dar tchauzinho? Que dá tchauzinho? Aquilo ali é um sinal, né? Ele ficou todo bravinho quando eu falei isso pra ele, né? Mas tem coisa que se você não sabe, né, reserve-se ao silêncio para não passar vergonha, né? Então, como eu falei pra vocês, aquele sinal não tinha nada de tchau. Isso daqui era dizendo que tá tudo limpo. Inclusive teve aí um comentário, falou: tinha uns que se animavam, verdade, quase ficavam em pé, verdade. Tinha um pessoal que vinha ficar um pouco mais longe para pegar. Ele estava aqui dirigindo, né? Daqui a pouco ele levantava e levantava a mão, para-brisa todo, né? Então tinha um pessoal mais animado, realmente, no sinal, né? Tinha uns que eram mais discretos, só aqui do lado, né? Mão esquerda, aqui do lado, para-brisa. Como eu falei para vocês, o sinal que um dá indo daqui para lá não tem nada a ver com o que o outro dá de lá para cá. Você não precisa replicar, e não é para replicar o sinal do outro. Você tem que dar o sinal do que está acontecendo no seu pedaço de trecho, né? Então, esse sinal era o sinal de tudo limpo, né? Agora, o sinal que estava com problema, como eu falei para vocês, tinha esse sinal aqui, que era para dizer: o fiscal tá no trecho. Tinha esse sinal aqui, fiscalização. Tinha o sinal da gravata, que o cara puxava a gravata. Foi o que o nosso amigo aí me lembrou. O da gravata era interessante, porque queria dizer: o fiscal está no meio do carro. Ele está aqui dentro desse carro. Puxava a gravata assim, porque ele não podia mexer com a mão. Então ele estava dirigindo, ele dava uma puxada na gravata assim e ia embora. Não ligava o pisca, não fazia nada. E o pior sinal de todos, o pior sinal de todos é quando cruzava um carro com outro e o motorista não dava absolutamente nenhum sinal. Ele ficava quieto aqui, ó. Estava dirigindo, ia reto. Por quê que ele fazia isso? Ele ia reto desse jeito porque o fiscal estava aqui atrás dele, poltrona 1 e 2. Se ele desse sinal, claro que o fiscal sabia que os motoristas davam sinal um para o outro. Os fiscais sabiam disso. Os fiscais sabiam. Mas ele não podia fazer aquilo na frente do fiscal. Entendeu? Então, quando cruzava, se não desse sinal, e era muito engraçado, porque o carro que vinha de lá para cá, quando ele percebia que não tinha sinal, ele olhava com uma cara assustada, ele vinha dando sinal: tá tudo limpo? Aí ele olhava assim, tirava a mão e voltava a dirigir, porque ele percebia que o cara não estava dando sinal nenhum, porque estava com problema, estava dando coisa errada ali, né? Tinha brincadeira também dos carros quando os carros se encontravam na estrada indo para a mesma direção, né? Então, nessa linha Sorocaba-São Paulo, via Castelo Branco, 12 em 12 minutos, qualquer coisinha que dava assim uma travadinha de trânsito e tal, às vezes 2 carros, 3 carros já ficavam juntos. Se isso acontecia em período da noite, aí que começava o negócio, porque você, quando olha a traseira de um flecha, né, se você desligar a lanterna e ligar a lanterna, apaga e acende tudo, vira uma árvore de Natal isso daqui. Então você
Você apaga e acende, apaga e acende, apaga e acende luz, e você começa a fazer esse tipo de coisa. A gente tem aí o vídeo, né? Um passeio com alguns mestres da rodagem, um vídeo de 2018, que o pessoal conta casos interessantes. O Arruda fala o negócio de tirar foto, né? Tirei a foto dele, né? Tirei a foto dele, ele metia um farol alto no cara, sentia tudo lá dentro, iluminava até o final do carro, né? Então dava essa piscada. Uma história interessante desse negócio de usar a lanterna é que as luzes internas do carro, chamada luz de cortesia, né, luz de leitura para o passageiro ler, ela está vinculada à lanterna do flecha. Quem não sabe, fique sabendo. Você liga a lanterna, você habilita a luz de cortesia e habilita a campainha. Desligou a lanterna, desligam as luzes de cortesia todas. A pessoa não consegue mais usar a luz de cortesia, né? E isso é diferente da luz do salão, que é um botão que você aperta e acende o salão todo. Isso é a luz de cortesia de cada passageiro. Bom, tudo bem. Aí, teve aí um companheiro nosso que estava fazendo São Paulo-Rio, e não era só com Cometa, né? O pessoal tinha amizade com Itapemirim e tudo mais, é outro tipo de linha, né? A nossa linha aqui, Sorocaba, São Paulo, via Castelo Branco, era dominada só pela Cometa, mas outras linhas acontecia isso daí, tinha vários. Então o pessoal tinha amizade entre eles, porque paravam no mesmo posto e tal. E aí o cara foi brincando com o Itapemirim o tempo todo. Liga, apaga, e daqui a pouco ultrapassa o Itapemirim, começa a piscar lá atrás de novo, e joga pisca para os dois lados, e vai. Daqui a pouco o Itapemirim passa de novo, e aí começa a piscar atrás do Itapemirim. Uma hora vem o passageiro lá de trás e fala para ele assim: ô motorista, tá com defeito aqui, porque eu ligo a luz para eu ler aqui o meu livro, e daqui a pouco a luz apaga, a luz fica piscando lá dentro, acende, apaga. Eu falo, puta, deve estar com defeito. Eu vou ver aqui se eu conserto. Então tem essas situações aí muito interessantes que acontecem, inclusive, às vezes, com passageiro. Mas a história mesmo que eu quero contar para vocês, nesse negócio de Sorocaba-São Paulo via Castelo Branco, Sorocaba-São Paulo via São Roque, como eu falei, tinha passageiro que embarcava errado. A gente está falando de uma época, eu espero que hoje esteja melhor, mas naquela época era muito comum pessoas não alfabetizadas irem pegar o ônibus, eles não conseguiam ler, né? Tanto é que na nossa linha, algumas pessoas não sabem disso, mas quando saiu essa série, Flecha 5, Flecha 7, etc., a linha Sorocaba-São Paulo via São Roque, o fundo era azul, era pintado de azul, as outras linhas eram preto. Para alguém que tivesse dificuldade com leitura, identificar pela cor do itinerário que aquele ali era o carro pela linha da Raposo Tavares, né? Mesmo assim, tinha gente que pegava o carro errado. Então, não era incomum isso acontecer. Aí, a gente sobe num carro que é para vir para São Roque, Sorocaba, São Paulo, via São Roque. Tudo bem. E puxa vida, eu sempre fui um cara super ligado, né? Super ligado na Cometa, em todos os detalhes. Já sabia até quais eram os boxes lá na rodoviária de Sorocaba que o carro parava. Mas realmente dava 4, 5 boxes, né? 4, 5 flechas paradas um do lado do outro. É grande o negócio, né? Então você tem que estar ligado no que está acontecendo. Mas, tudo bem. Eu costumava já olhar o prefixo, qual carro que está chegando e tal. Então fui lá, comprei minha passaginha, estou lá esperando o carro. Os carros chegavam sempre da rodoviária, da garagem de Sorocaba, lavados. Então era comum quando ele entrava na rodoviária para parar ali, ele chegava pingando água. Por quê? Porque o via São Roque, ele só ia para São Paulo e voltava. Acabou a viagem, acabou o trabalho daquele motorista no dia. O via Castelo Branco, ele ia e voltava. Então, quer dizer, ele ia para São Paulo e voltava, chegava lá, tinha um rapazinho da Cometa que passava uma vassoura, ou se tivesse alguma situação mais grave, talvez até recolhesse o carro, caso necessário, mas fazia uma limpezinha no carro na rodoviária mesmo. Aí o carro entrava de volta para o embarque para uma segunda viagem. Enquanto o via São Roque não tinha segunda viagem. Ele chegava limpo, ele chegava com o salão ainda tinha úmido, tinha água, tinha um pouquinho assim de pocinha de água às vezes ainda ali no salão. Né? Que inclusive durante a viagem começava a criar um monte de bolinha de papel do picote, né? Ia caindo aquilo ali, o motorista batia assim na calça, porque aquele picote ia criando muito picote, né? Então o carro chegava limpo, né? Não tinha como ser errado. Aí o carro chegou, como sempre, chegou bonito, imponente na rodoviária, aquela abria, né? Entrava farolzão de dia, motorista com óculão, bigodão.
porta, tal, tirou o óculos, né? Ele já deixou o volante virado para colocar o óculos no volante, né? Senão realmente no flash você não tem onde deixar um óculos. Deixou o óculos no volante ali, tal. Passou a mão aqui no bordeiro dele, levantou com a levantada, né, por cima da alavanca de câmbio, desceu, blum, fechou a porta, foi lá dentro e a gente tudo ali olhando. Eu olhei, São Paulo via São Roque, normal. Aqui já saindo outro carro, aqui já saindo outro carro, mas era num horário desses daí, assim, 35, não lembro se era 14h35, 15h35, né? Então tinha o 15h35 e do lado estava o 15h36. Nessa época tinha uma folha cor-de-rosa, que colava do lado no vidro lateral ali, que dizia o horário que o carro ia sair. Não tinha aquela pranchetinha ali na frente. Colava isso embaixo do retrovisor, ali, né? Aí embaixo do retrovisor tinha assim, 15h35 colado ali, né? Com um canetão. 15h35 São Paulo, via São Roque. Tá bom. E do lado 15h36. Eu curioso, fui lá olhar. Acabou que eu volto, subo no carro. Eu volto, o motorista abre a porta e começa a passar. Tac, 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 tac. A minha, não sei nem falar, poltrona 3, né? Sentei ali na 3 e fiz cauda. Foi embarcando todo mundo, tranquilidade absoluta. A motorista sobe, aquele jeitão, né? Fechou a porta, plum. Levantou o maneco, tá? Saiu. Quem conhece aí Sorocaba, qual é a linha? Sai ali, dá a volta atrás daquele supermercado, estacionamento ali do supermercado, pega a avenida ali que desce, nome de rua lá em Sorocaba eu não conheço, pega a avenida ali que desce, né? Chega naquela rotatória, vira, entra naquela rua lateral que vai chegar lá no pontilhão para pegar a Avenida São Paulo. Ele não entrou ali, ele pegou a de baixo ali, chama Dom Aguirre. E foi indo. Eu falei, bom, deve ter mudado a linha, né? Semana passada para hoje mudou a linha. Não sei, pô, não trabalho no tráfego aqui. E vamos embora. Aí vai indo. Falei, eu acho que ele vai entrar lá na frente, que tinha uma ponte que entra à direita, e você saía lá pelo Cinzano, você chegava lá na Avenida São Paulo. Falei, eu acho que agora a linha deve ser essa, para pegar menos trânsito, menos semáforo, né? E Dom Aguirre metendo pau. E eu ali quieto. Eu falei, eu não vou falar nada, né? Pô, um motorista experiente desse. Daqui a pouco veio uma senhora lá do fundo, com aquele jeito assim, bem humilde, bolsas, né? Vestido todo. Ela chega ali, fala, ai, seu motorista, de novo peguei o ônibus errado. Ele falou, como assim, senhora? É que eu precisava ir para São Roque. E o ônibus aqui, quando vem por aqui, já aconteceu isso comigo. Quando vem vindo por aqui é porque o ônibus é pela Castelo Branco, né? O motorista só fez assim, puta vida, errei. Encostou o carro, olhou, entrou naquela época, o final da Dom Aguirre, tinha um pontilhão embaixo do começo da Castelinho. E ali não tinha asfalto, eu não sei como que é hoje. Era terra aquilo ali. Ele teve que jogar o carro por cima da terra, voltou tudo para dar a volta na Praça do Canhão e pegar a Avenida São Paulo. A gente teve um pequeno atraso, né? Nada demais, porém ele, dessa vez não foi o passageiro que errou, foi o motorista que estava com um carro São Roque e na cabeça dele ele estava fazendo a linha Castelo Branco. Ele se distraiu. Acontece com todo mundo essa questão, né? Então eu quis compartilhar com vocês hoje essa história, tá bom? Falei um pouco mais aí dos sinais, né? E vamos tentando lembrar, se vocês forem escrevendo aí, a gente vai lembrando mais coisas, a gente vai falando, tá bom? Mas são histórias que a gente vivenciou dentro de ônibus da aviação Cometa, falamos aí dos horários e tudo. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado pela paciência e estamos fazendo aí uns vídeos meio longos de bate-papo, mas tudo bem, tomara que vocês estejam gostando. Um abraço a todos, tudo de bom, falou, até mais.